Quando ela aceitou o trabalho como empregada na mansão dos Almeida, jamais imaginou que se tornaria a única proteção de uma senhora indefesa contra os maus tratos da própria nora. O que o milionário descobriu a deixou sem palavras. Helena Santos nunca imaginou que aceitar aquele emprego mudaria sua vida para sempre. Aos poucos anos de formada em enfermagem, ela havia perdido o emprego no Hospital São Vicente após cortes no orçamento. Com contas acumulando e o aluguel em atraso, quando viu o anúncio para empregada doméstica na mansão dos Almeida, não hesitou em se candidatar. A imponente residência no bairro nobre de Vila Esperança a impressionou desde o primeiro momento. Portões dourados, jardins impecáveis e uma arquitetura que gritava luxo. Helena ajeitou o uniforme simples e respirou fundo antes de tocar a campainha. Quem atendeu foi uma mulher deslumbrante, loira, trajando roupas caras e joias que brilhavam ao sol. Bruna Ferreira, a esposa do milionário Rodrigo Almeida, a examinou de cima a baixo com um olhar frio e calculista. Você deve ser Helena. Espero que seja melhor que a anterior, porque aquela foi um desastre total, disse Bruna, sem qualquer cordialidade. Entre, vou explicar suas funções. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Mármore italiano, lustres de cristal e móveis que Helena sabia valer mais que um carro popular. Mas algo no ambiente a deixou desconfortável. Apesar de toda aquela riqueza, havia uma frieza no ar que a fazia arrepiar. Suas principais responsabilidades são manter a casa impecável e cuidar da velha, continuou Bruna, referindo-se de forma desrespeitosa à sogra. Dona Mercedes mora no quarto do andar superior. Ela está, como posso dizer, meio caduca, sabe? Às vezes fala coisas sem sentido. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Sua própria avó havia enfrentado dificuldades semelhantes nos últimos anos de vida, e ela sabia o quanto carinho e paciência eram fundamentais nessas situações. Entendo. Tenho experiência com pessoas mais velhas, respondeu Helena com gentileza. Que bom. E uma coisa muito importante. Bruna baixou a voz e se aproximou. Quando meu marido estiver em casa, você deve focar apenas na limpeza. Eu mesma cuido da Mercedes. Rodrigo é muito protetor com a mãe, entende? Havia algo sinistro no tom de Bruna que fez Helena engolir em seco, mas ela precisava daquele emprego desesperadamente. Após receber instruções básicas sobre a rotina da casa, Helena foi conduzida ao quarto de Dona Mercedes. A porta estava entreaberta e ela pôde ouvir uma voz frágil conversando sozinha. Posso entrar? Perguntou Helena, batendo delicadamente na porta. A resposta veio em um sussurro. Entre, querida. O que Helena viu a partiu o coração. Dona Mercedes, uma senhora de aparência frágil, mas com olhos ainda vivos e expressivos, estava sentada em uma poltrona perto da janela. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, e suas roupas, embora caras, pareciam não ter sido trocadas há dias. Olá, eu sou Helena. Vim para ajudar a cuidar da senhora. Os olhos de Dona Mercedes se iluminaram pela primeira vez em muito tempo. Que bom, minha filha. Faz tanto tempo que ninguém vem me fazer companhia. Helena se aproximou e notou que havia uma bandeja com comida intocada ao lado da cama. A refeição estava fria e sem qualquer cuidado na apresentação. A senhora não está com fome? Perguntou Helena com carinho. Aquela mulher me traz comida gelada e sai correndo. Nem me pergunta como estou. Dona Mercedes baixou a voz, como se tivesse medo de ser ouvida. Ela não gosta de mim, sabe? Acha que sou um estorvo. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia simplesmente ignorar o sofrimento daquela senhora. Que tal se eu esquentar sua comida e ficarmos conversando um pouco? Sugeriu Helena. O sorriso que se formou no rosto de Dona Mercedes foi a coisa mais bonita que Helena havia visto em semanas. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um lugar que estava escuro há muito tempo. Enquanto esquentava a refeição na cozinha, Helena ouviu passos se aproximando. Bruna apareceu com uma expressão irritada. O que está fazendo? Eu disse para você apenas verificar se ela estava bem. Estava apenas esquentando a comida da senhora. Ela não havia... Não precisa se preocupar com isso, interrompeu Bruna secamente. A velha está sempre reclamando de alguma coisa. É só drama para chamar atenção. Helena sentiu a raiva subir, mas conseguiu se controlar.
Ela precisava daquele emprego, mas também não podia ignorar seu instinto de cuidadora. De volta ao quarto, Helena ajudou Dona Mercedes a se alimentar adequadamente. A senhora comeu com apetite pela primeira vez em dias e seus olhos brilhavam de gratidão. "Você tem um dom especial, querida", disse Dona Mercedes, segurando a mão de Helena. "Faz muito tempo que alguém não me trata com tanto carinho." "A senhora merece todo o cuidado do mundo", respondeu Helena sinceramente. Foi então que Dona Mercedes baixou ainda mais a voz e disse algo que fez Helena gelar. "Aquela mulher, quando meu filho não está, ela..." A frase foi interrompida pelo som da porta se abrindo bruscamente. Bruna entrou como um furacão, com o rosto vermelho de raiva. "Helena, preciso falar com você." "Agora!" Helena seguiu Bruna até o corredor, onde foi recebida com um sussurro venenoso. "Escute bem, sua intrometida. Não sei que tipo de jogo você está tentando jogar, mas aqui quem manda sou eu. Você foi contratada para limpar, não para brincar de enfermeira com a velha. Eu só estava sendo gentil. Gentileza é o que não falta nesta casa. O que falta é alguém que saiba seguir ordens simples." Bruna se aproximou tanto que Helena pôde sentir seu perfume caro misturado com o cheiro do ódio. "Se você quer manter esse emprego, é melhor aprender rapidamente qual é o seu lugar." Helena voltou para o quarto com o coração acelerado, mas decidida a não abandonar Dona Mercedes. A senhora a esperava com um olhar que misturava gratidão e preocupação. "Não se meta em problemas por minha causa, querida", disse Dona Mercedes, como se tivesse ouvido tudo. "Não se preocupe comigo, estou aqui para ajudar." Naquela primeira tarde, Helena descobriu que Dona Mercedes não era apenas uma idosa confusa, como Bruna havia sugerido. Ela era uma mulher inteligente, que criara o filho sozinho após ficar viúva muito jovem, construindo com ele o império empresarial que hoje sustentava aquela mansão. Mas algo estava acontecendo ali. Algo que fazia Dona Mercedes sussurrar com medo e olhar constantemente para a porta, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento para machucá-la. Quando o dia de trabalho terminou, Helena saiu da mansão com uma sensação estranha no peito. Ela havia encontrado muito mais do que um simples emprego. Havia encontrado uma pessoa que precisava desesperadamente de proteção. No ônibus de volta para casa, Helena não conseguia tirar da mente os olhos assustados de Dona Mercedes e as ameaças veladas de Bruna. Algo terrível estava acontecendo naquela casa, e ela estava começando a entender que talvez fosse a única pessoa capaz de impedir. O que Helena não sabia era que, nas próximas semanas, ela seria colocada à prova de uma forma que jamais imaginara possível, e que sua decisão de proteger uma idosa indefesa custaria muito mais do que apenas um emprego. A guerra silenciosa na mansão dos Almeida estava apenas começando. Alguns dias depois, Helena começou a perceber um padrão perturbador na rotina da mansão dos Almeida. Sempre que Rodrigo saía para seus compromissos de negócios, o comportamento de Bruna mudava completamente. Era como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo. Na presença do marido milionário, Bruna se transformava na esposa perfeita, atenciosa, carinhosa e dedicada à sogra. Mas no momento em que a porta da garagem se fechava e o carro de Rodrigo desaparecia pela rua, a verdadeira face de Bruna emergia como uma serpente saindo de sua toca. Naquela manhã específica, Helena estava organizando a biblioteca quando ouviu gritos vindos do andar superior. Seu sangue gelou ao reconhecer a voz frágil de Dona Mercedes misturada aos berros furiosos de Bruna. "Sua velha inútil! Olha o que você fez!" gritava Bruna. "Esta porcelana custou uma fortuna!" Helena subiu as escadas correndo, encontrando uma cena que a fez engasgar de horror. Dona Mercedes estava no chão do banheiro tremendo, enquanto Bruna segurava os cacos de um vaso ornamental. "Eu não fiz nada, querida. Eu só queria lavar o rosto e..." murmurava a idosa, com lágrimas escorrendo pelas faces enrugadas. "Mentirosa! Você derrubou de propósito porque tem inveja de tudo que eu tenho." Bruna ergueu a voz ainda mais. "Você é um fardo nesta casa. Seu filho trabalha feito um escravo para sustentar seus caprichos." Helena não conseguiu ficar parada. "Desculpe interromper, mas posso ajudar a limpar?" Bruna se virou como um animal acuado, os olhos brilhando de ódio puro. "Eu não te chamei aqui. Volte para seu serviço."
Mas Helena já havia se ajoelhado ao lado de Dona Mercedes, ajudando-a a se levantar com gentileza infinita. A senhora está machucada? Não, querida. Foi só um acidente, sussurrou Dona Mercedes. Mas Helena notou uma marca vermelha no braço da idosa. Como ela se machucou? Perguntou Helena com a voz controlada, mas firme. Bruna hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Helena perceber que havia algo muito errado. Ela bateu no vaso quando caiu. Naquele momento, Helena compreendeu que não estava lidando apenas com negligência. Havia algo muito mais sinistro acontecendo quando Rodrigo não estava presente. Horas depois, enquanto Bruna havia saído para suas atividades sociais, Helena encontrou Dona Mercedes sentada em sua poltrona, olhando pela janela com expressão melancólica. Dona Mercedes, posso fazer uma pergunta pessoal? A idosa assentiu, seus olhos cansados se voltando para Helena. Como a senhora realmente se machucou hoje de manhã? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Mercedes olhou para a porta fechada, depois de volta para Helena, como se estivesse calculando se podia confiar nela. Minha filha, começou com a voz quase inaudível. Há coisas que é melhor não saber. Por favor, me conte. Eu quero ajudar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Mercedes. Ela disse que eu era um estorvo, que meu filho seria mais feliz se eu não existisse. Quando tentei me defender, ela me empurrou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Há quanto tempo isso acontece? Desde que ela se casou com o meu Rodrigo. No começo era só frieza, depois palavras cruéis. Agora, Dona Mercedes mostrou outras marcas no braço. Ela disse que se eu contasse alguma coisa para meu filho, me colocaria em um asilo e nunca mais o veria. A raiva que Helena sentiu naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas indignação. Era uma fúria maternal, protetiva, que vinha de algum lugar profundo de sua alma. A senhora não pode continuar passando por isso, disse Helena, segurando as mãos frágeis da idosa. Mas o que posso fazer? Rodrigo está tão feliz. Ele trabalha tanto. Não quero ser mais um problema na vida dele. Foi nesse momento que Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela não podia simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Sua consciência não permitiria. Dona Mercedes, eu vou protegê-la. Não importa o que aconteça. A idosa a olhou com uma mistura de esperança e terror. Você não entende, querida. Bruna é muito esperta. Ela sabe como manipular meu filho. Se você tentar interferir, ela vai encontrar uma forma de se livrar de você. Então vamos ser mais espertas que ela. Nos dias seguintes, Helena desenvolveu uma estratégia cuidadosa. Ela começou a documentar tudo: horários, comportamentos, palavras. Sempre que Rodrigo saía, ela ficava próxima a Dona Mercedes, criando desculpas para estar no mesmo andar. A guerra silenciosa se intensificou. Bruna percebeu que Helena não estava mais se limitando às tarefas básicas de limpeza e começou a criar situações para humilhá-la. Helena, você lavou esta louça direito? Perguntava Bruna, mesmo sabendo que tudo estava impecável. Refaça tudo. E desta vez, faça como eu ensinei. Ou então, o jardim está uma vergonha. Quero que você corte cada folha seca individualmente. Hoje mesmo. Mas Helena suportava tudo em silêncio, porque sabia que cada humilhação que recebia era um tormento a menos para Dona Mercedes. Uma tarde, quando Rodrigo havia viajado para uma reunião de negócios em outra cidade, a situação explodiu de forma inesperada. Helena estava preparando o almoço de Dona Mercedes quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto da idosa. Correndo para lá, encontrou Bruna segurando Dona Mercedes pelo braço, balançando-a com violência. Onde você escondeu? Eu sei que você tem dinheiro guardado. Onde estão as joias que seu filho te deu? Eu não escondi nada. Por favor, você está me machucando, chorava Dona Mercedes. Mentirosa. Você acha que eu não sei que você tem suas próprias economias? Conte onde estão ou eu. Pare agora! Gritou Helena, entrando no quarto como um furacão. Bruna soltou Dona Mercedes tão rapidamente que a idosa quase caiu. Seus olhos se estreitaram perigosamente ao ver Helena parada na porta. Como ousa entrar aqui sem permissão? Como ousa maltratar uma senhora indefesa?
retrucou Helena, ajudando Dona Mercedes a se sentar na cama. Você está delirando. Eu estava apenas ajudando Mercedes a procurar um colar que ela perdeu. Mentira. A palavra saiu da boca de Helena com força suficiente para fazer Bruna recuar um passo. Eu vi tudo. Você estava exigindo dinheiro e machucando ela. Por um momento, as duas mulheres se encararam em silêncio absoluto. Dona Mercedes tremia entre elas, e Helena podia ouvir seu próprio coração batendo como um tambor de guerra. Então Bruna sorriu. Um sorriso gelado e calculista que fez Helena entender que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Você cometeu um erro muito grave, Helena, disse Bruna com uma calma aterrorizante. Rodrigo volta amanhã, e quando ele chegar, vou contar a ele sobre sua conduta inadequada, sobre como você está perturbando uma idosa confusa com suas fantasias paranoicas. Ele não vai acreditar. Vai sim, porque sou eu quem ele ama. Sou eu quem divide a cama dele todas as noites. E você? Bruna a examinou da cabeça aos pés com desprezo. Você é apenas uma empregada desesperada que está vendo coisas que não existem. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Bruna estava certa. Quem acreditaria na palavra de uma empregada contra a da esposa amada? Mas então, algo inesperado aconteceu. Dona Mercedes, reunindo toda a coragem que ainda restava em seu coração frágil, segurou a mão de Helena e disse com uma voz surpreendentemente firme: Eu não vou deixar você machucar mais ninguém por minha causa. As próximas palavras que saíram da boca da idosa mudariam tudo para sempre. Helena, algo sobre o passado desta mulher que meu filho precisa saber. Algo que ela pensa que eu não descobri. O sorriso confiante de Bruna desapareceu instantaneamente. A guerra havia apenas começado. O segredo que Dona Mercedes estava prestes a revelar fez o sangue de Bruna gelar nas veias. Mas antes que a idosa pudesse continuar falando, o som da porta da frente se abrindo ecoou pela mansão. Amor, cheguei! A voz de Rodrigo soou pelo hall de entrada. A transformação de Bruna foi instantânea e aterrorizante de se presenciar. Em segundos, seu rosto furioso se suavizou, seus ombros relaxaram e um sorriso angelical tomou conta de seus lábios. Era como assistir a uma atriz experiente entrando em personagem. Mercedes, querida, você está bem? Notei que você parece um pouco abatida, disse Bruna em voz alta, representando perfeitamente o papel da nora dedicada. Dona Mercedes olhou para Helena com desespero nos olhos, mas não teve tempo de responder. Rodrigo apareceu na porta do quarto e Helena finalmente pôde ver o homem por quem toda aquela encenação acontecia. Rodrigo Almeida era exatamente como ela havia imaginado. Alto, elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram seus olhos. Havia uma bondade genuína neles, uma preocupação sincera quando olhou para sua mãe. Como você está se sentindo hoje, mãe? Perguntou Rodrigo, beijando a testa de Dona Mercedes com ternura. Estou bem, meu filho. Esta moça aqui tem cuidado muito bem de mim, respondeu Dona Mercedes, olhando significativamente para Helena. Foi quando Rodrigo notou Helena pela primeira vez. Você deve ser nossa nova funcionária. Sou Rodrigo Almeida. Helena Santos, e senhor. É um prazer conhecê-lo. Helena tem sido adequada, interrompeu Bruna rapidamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Embora ainda esteja aprendendo nossas rotinas. Naquele momento, Helena compreendeu completamente o jogo que estava sendo jogado. Rodrigo realmente amava sua mãe, mas Bruna havia construído uma fachada tão perfeita que ele não conseguia enxergar a verdade que acontecia bem debaixo do seu nariz. Helena, querida, você poderia nos deixar a sós por alguns minutos? Pediu Bruna com falsa gentileza. Quero conversar com meu marido sobre algumas coisas da casa. Helena hesitou, olhando para Dona Mercedes, que fez um pequeno gesto com a cabeça, sinalizando que estava tudo bem. Reluctantemente, Helena saiu do quarto, mas ficou no corredor, onde podia ouvir fragmentos da conversa. Ela está um pouco confusa ultimamente, ouvia Bruna dizer. Ontem mesmo ela insistiu que havia perdido um colar que está guardado na gaveta há meses. Talvez devêssemos considerar algum tipo de acompanhamento médico, era a voz preocupada de Rodrigo. Já pensei nisso, amor. Mas você sabe como ela pode ser teimosa?
Helena sentiu náusea ao ouvir como Bruna manipulava habilmente cada palavra para pintar Dona Mercedes como uma pessoa confusa e problemática. Era uma masterclass em manipulação psicológica. Quando Rodrigo desceu para seu escritório e Bruna foi tomar seu banho, Helena voltou rapidamente ao quarto de Dona Mercedes. A idosa estava sentada na cama, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Dona Mercedes, o que a senhora ia me contar sobre o passado de Bruna? A idosa olhou para a porta nervosamente, depois segurou as mãos de Helena com força surpreendente. Helena, preciso te contar algo sobre mim também. Sobre por que entendo tanto sobre pessoas que se aproveitam dos vulneráveis. Helena se ajoelhou ao lado da cama, percebendo que Dona Mercedes estava prestes a compartilhar algo profundo. Quando era jovem, minha própria sogra me maltratava terrivelmente. Meu marido viajava muito a negócios, e ela aproveitava para me humilhar, me privar de comida, me tratar como uma empregada em minha própria casa. Helena sentiu um aperto no peito, lembrando-se da própria avó, que havia sofrido situações semelhantes em sua juventude. A diferença é que naquela época as mulheres não tinham voz. Eu aguentei em silêncio por anos, até que meu marido finalmente percebeu. Mas o estrago já estava feito. Jurei que jamais permitiria que outra pessoa passasse pelo que eu passei. Por isso a senhora percebeu o que Bruna estava fazendo. Exatamente. E há mais. Semanas atrás, quando ela pensou que eu estava tendo uma de minhas confusões, ouvi uma conversa telefônica dela. Dona Mercedes baixou ainda mais a voz. Ela estava falando sobre dinheiro, sobre se livrar de mim para acelerar a herança, e mencionou um nome: Túlio Mendes. Helena franziu a testa. Quem é Túlio Mendes? Um investigador particular que Rodrigo contratou há alguns meses para verificar uns documentos de negócios. Mas Bruna estava conversando com ele sobre algo completamente diferente. Algo sobre falsificar documentos médicos. O sangue de Helena gelou. Falsificar documentos médicos para quê? Para me declarar incapaz mentalmente. Para que Rodrigo acreditasse que preciso ser internada. Naquele momento, Helena compreendeu a dimensão real do que estava enfrentando. Não era apenas negligência ou maus tratos ocasionais. Era um plano calculado e cruel para destruir uma família. Dona Mercedes, precisamos contar isso para seu filho. Ela vai negar tudo. E pior, ela já está plantando sementes na mente de Rodrigo sobre minha confusão mental. Quem ele vai acreditar? Na esposa que ama ou na mãe que ela está pintando como senil? Foi então que Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Uma decisão que estava enraizada em sua própria dor, na lembrança de sua avó, que havia sofrido em silêncio durante os últimos anos de vida, porque ninguém quis ouvir suas queixas sobre os cuidadores negligentes. Então vamos fazer com que ele veja com os próprios olhos. Nos 2 dias seguintes, Helena arquitetou um plano arriscado. Ela sabia que Rodrigo tinha o hábito de voltar para casa no meio da tarde para almoçar com a família quando não tinha compromissos urgentes. Bruna, por sua vez, sempre aguardava a saída dele para dar vazão à sua verdadeira personalidade. Helena pediu para Dona Mercedes fingir que estava passando mal na manhã em que Rodrigo saísse para uma reunião importante. O plano era fazer com que Bruna revelasse sua verdadeira face no exato momento em que Rodrigo voltasse inesperadamente. A oportunidade chegou numa quarta-feira chuvosa. Rodrigo saiu cedo para uma reunião com investidores e Bruna imediatamente assumiu seu comportamento habitual. Helena, por que o café da manhã da velha ainda está aqui? Gritou Bruna, entrando no quarto de Dona Mercedes como uma fúria. Ela disse que não estava se sentindo bem, começou Helena. Não me interessa. Ela vai comer essa comida mesmo que eu tenha que enfiar pela goela abaixo. Dona Mercedes, seguindo o plano, começou a reclamar fraqueza e tontura. Por favor, não estou conseguindo. Cale a boca. Estou cansada das suas frescuras. Bruna agarrou o braço de Dona Mercedes com força. Você vai parar de fazer drama e se comportar como uma pessoa normal. Você está machucando ela. Helena interferiu, colocando-se entre Bruna e Dona Mercedes. E você vai parar de se meter onde não é chamada. Bruna empurrou Helena com violência. Esta casa seria muito melhor sem vocês duas. Foi exatamente nesse momento que o som de passos rápidos ecoou pela escada. Helena sentiu seu coração disparar. O plano estava funcionando.
O que está acontecendo aqui? A voz de Rodrigo cortou o ar como uma lâmina. Bruna se virou e, pela primeira vez, desde que Helena a conhecia, viu pânico genuíno em seus olhos. Mas sua capacidade de se recompor foi assustadoramente rápida. Rodrigo, que bom que você voltou. Mercedes estava tendo uma crise e Helena estava tentando forçá-la a comer. Isso não é verdade! Helena encontrou sua voz, mesmo tremendo. Ela estava maltratando sua mãe. Rodrigo olhou de uma para a outra, claramente confuso. Mas então seus olhos se fixaram no braço de sua mãe, onde marcas vermelhas eram claramente visíveis. Mãe, como você se machucou? O momento que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Dona Mercedes olhou para Bruna, depois para Helena e finalmente para seu filho. Era o momento da verdade. Meu filho, disse ela com uma voz que Helena nunca havia ouvido. Firme, clara, corajosa. Há algo que preciso te contar. O silêncio que se seguiu às palavras de Dona Mercedes foi ensurdecedor. Rodrigo estava parado na porta do quarto, com o rosto pálido, olhando alternadamente para sua mãe machucada, para sua esposa e para Helena. Bruna, mesmo em pânico, mantinha uma expressão de inocência ferida que beirava a perfeição. Meu filho, continuou Dona Mercedes com uma firmeza que surpreendeu a todos, durante estes últimos meses tenho sido maltratada nesta casa. E não por acidente. Mãe, você está confusa. Rodrigo se aproximou, a preocupação evidente em sua voz. Deixe-me chamar o Dr. Henrique para examiná-la. Rodrigo, não! A voz de Dona Mercedes ecoou pelo quarto com uma força que ninguém esperava. Por favor, pelo amor que você tem por mim, me escute apenas uma vez. Completamente. Sem interrupções. Helena viu Bruna abrir a boca para protestar, mas algo no olhar determinado de Dona Mercedes a fez recuar. Bruna tem me agredido física e psicologicamente sempre que você sai desta casa. Ela me priva de comida, me empurra, me ameaça e tem um plano para me internar forçadamente usando documentos falsificados. Isso é absurdo, explodiu Bruna, finalmente encontrando sua voz. Rodrigo, você pode ver que sua mãe está delirando. Eu jamais... Túlio Mendes, disse Dona Mercedes calmamente. O nome caiu no ambiente como uma bomba. Bruna empalideceu visivelmente e Helena viu suas mãos tremerem pela primeira vez. O investigador que você contratou para verificar documentos comerciais, continuou Dona Mercedes, olhando diretamente para o filho. Ela o procurou secretamente para falsificar laudos médicos que me declarariam mentalmente incapaz. Rodrigo se virou lentamente para Bruna, que estava com os olhos arregalados de terror puro. Bruna, isso é verdade? É claro que não. Sua mãe está inventando histórias malucas. Rodrigo, você mesmo disse que ela anda confusa. Então me explique como ela sabe sobre Túlio Mendes, disse Rodrigo, sua voz perigosamente baixa. Eu nunca mencionei esse nome em casa. Foi nesse momento que Helena percebeu que precisava agir. Toda a coragem que havia encontrado para proteger Dona Mercedes se transformou em algo ainda maior, a necessidade de contar sua própria verdade. Senhor Almeida, disse Helena, sua voz tremendo, mas determinada. Eu sou enfermeira formada. Perdi meu emprego no Hospital São Vicente, mas mantenho contato com colegas de profissão. Posso confirmar tudo o que sua mãe está dizendo, porque tenho observado os sintomas. Rodrigo se virou para ela surpreso. Você é enfermeira? Sim. E há algo mais que preciso contar, porque explica por que não consegui ficar de braços cruzados. Helena respirou fundo, preparando-se para revelar algo que nunca havia compartilhado com estranhos. Minha avó passou pelos últimos anos de sua vida em uma situação similar. A atenção de todos se voltou para Helena. Até mesmo Bruna parou de se debater para ouvir. Minha avó Conceição morava com minha tia e o marido dela. Durante o dia, quando todos trabalhavam, ficava aos cuidados de uma pessoa contratada pela família. Por meses, minha avó me contava que era maltratada, que não recebia comida adequada, que era deixada sozinha por horas, que era tratada com crueldade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, mas ela continuou. Ninguém acreditava nela. Todos diziam que era coisa da idade, que ela estava ficando confusa, paranoica.
A cuidadora era muito convincente, sempre simpática quando a família chegava. Até que um dia, Helena parou, lutando para controlar a emoção. Um dia, minha avó teve uma queda acidental, quebrou o quadril. No hospital, quando os médicos examinaram seu corpo, encontraram marcas antigas de maus tratos, hematomas em diferentes estágios de cicatrização, sinais de desnutrição, evidências de negligência prolongada. O quarto estava em silêncio absoluto. Rodrigo parecia em choque, e até mesmo Bruna havia parado de protestar. Minha avó passou os últimos meses de sua vida entre o hospital e a casa de repouso, mas nunca se recuperou completamente. E sabe o que mais me doeu? Ela me agradeceu por finalmente ter acreditado nela. Disse que se sentia aliviada porque alguém havia visto a verdade. Helena se virou para Rodrigo com os olhos brilhando de determinação. Quando cheguei aqui e vi o que estava acontecendo com sua mãe, eu reconheci todos os sinais. A forma como ela se encolhia quando Bruna entrava no quarto. Como ela olhava para a porta com medo. As marcas inexplicáveis. A mudança de comportamento quando vocês não estavam por perto. Rodrigo, não escute isso! Bruna finalmente explodiu. Esta mulher está claramente projetando seus próprios traumas. Ela está manipulando a situação. Mas Rodrigo não estava mais olhando para Bruna. Seus olhos estavam fixos em sua mãe, e Helena podia ver que ele estava repassando meses de pequenos detalhes que agora faziam sentido. Mãe, disse ele suavemente, se ajoelhando ao lado da cama. Por que você nunca me contou? Dona Mercedes segurou o rosto do filho com suas mãos frágeis, porque ela me ameaçou. Disse que se eu contasse alguma coisa, me colocaria em um lugar onde você nunca mais me encontraria. E por quê? Porque eu tinha medo que você não acreditasse em mim. As palavras atingiram Rodrigo como um tiro. Helena pôde ver o momento exato em que ele compreendeu a magnitude do que havia acontecido bem debaixo do seu nariz. Bruna, disse ele, se levantando lentamente e se virando para a esposa. Eu vou fazer uma pergunta muito simples e quero uma resposta muito honesta. Você já machucou minha mãe? Rodrigo, eu. Sim ou não, Bruna? O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Helena podia ouvir seu próprio coração batendo e viu que Dona Mercedes segurava sua mão com força. Ela às vezes me irritava, disse Bruna finalmente. Sua máscara de perfeição finalmente começando a rachar. Ela é teimosa, desobediente. Às vezes eu perdia a paciência. Você bateu na minha mãe? A voz de Rodrigo era baixa, mas carregada de uma fúria controlada que fez Helena arrepiar. Não foi assim. Foram apenas disciplinas necessárias. Disciplinas? Rodrigo gritou pela primeira vez, e sua voz ecoou pela mansão inteira. Você está falando da minha mãe como se fosse uma criança desobediente. Foi nesse momento que Bruna cometeu seu erro final. Talvez por desespero, talvez por puro descontrole. Ela mostrou sua verdadeira face completamente. Sua mãe é um peso morto nesta casa, gritou ela de volta. Ela consome dinheiro, tempo, atenção. Você trabalha feito um escravo para sustentar os caprichos de uma velha que nem reconhece mais quem você é na metade do tempo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o silêncio da verdade finalmente revelada, crua e inegável. E você? Bruna se virou para Helena com ódio puro nos olhos. Você arruinou tudo! Você não tinha o direito de se meter nesta família. Ela tinha o direito de ser humana, disse Rodrigo, sua voz agora estranhamente calma. Ela fez o que eu deveria ter feito há meses. Ela protegeu minha mãe quando eu falhei em fazê-lo. Bruna pareceu perceber finalmente que havia cavado sua própria cova. Tentou uma última cartada desesperada. Rodrigo, por favor. Nós somos casados. Eu te amo. Amor. Rodrigo a olhou como se estivesse vendo uma estranha. Amor não machuca pessoas indefesas. Amor não manipula. Amor não ameaça. Ele se virou para Helena e, para sua surpresa, estendeu a mão. Helena, não sei como agradecer o que você fez. Você salvou minha mãe e provavelmente salvou minha família de uma tragédia ainda maior. Eu apenas fiz o que era certo, respondeu Helena, apertando a mão dele. Não, disse Rodrigo, olhando para sua mãe com lágrimas nos olhos. Você fez o que eu deveria ter feito.
Você acreditou nela quando eu falhei. E foi então que Dona Mercedes disse algo que nenhum deles esperava. Helena, minha querida, agora preciso te contar por que escolhi você para confiar meus segredos. Há algo sobre você que descobri, algo que sua família nunca soube. Todas as cabeças se viraram para a idosa, que sorriu através das lágrimas. Você não é apenas uma enfermeira que perdeu o emprego, querida. Você é muito mais do que imagina. As palavras de Dona Mercedes ecoaram pelo quarto como uma revelação que ninguém esperava. Helena sentiu seu coração acelerar, enquanto Rodrigo e até mesmo Bruna olhavam para a idosa com expressões de curiosidade e confusão. Dona Mercedes, eu não entendo, começou Helena, mas a idosa ergueu a mão gentilmente. Há 3 semanas, quando você me contou sobre sua avó Conceição Santos, algo me tocou profundamente. Não apenas pela semelhança com minha própria situação, mas pelo sobrenome. Santos é um nome comum, mas a forma como você descreveu sua avó, as datas que mencionou, Dona Mercedes fez uma pausa dramática. Mandei minha antiga secretária, Clara, fazer uma pequena investigação. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Que tipo de investigação? Conceição Santos, nascida em 1932, filha de Joaquim Santos e Maria Almeida Santos. O sangue de Helena gelou ao ouvir o nome Almeida. Maria Almeida Santos era minha prima querida. Sua avó era minha família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu as pernas bambas e precisou se apoiar na parede. Rodrigo olhava de sua mãe para Helena com incredulidade total. Isso significa, balbuciou Helena, isso significa que você é minha sobrinha neta, querida. E significa que quando você decidiu me proteger, não foi apenas bondade de uma estranha. Foi o chamado do sangue, o amor de família que reconhece família, mesmo sem saber. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, enquanto peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia começaram a se encaixar. Minha avó sempre dizia que tinha uma prima rica que morava longe, mas que perderam contato durante a guerra, murmurou Helena. Exatamente. Quando me casei e vim morar aqui na capital, perdemos o contato, mas sempre me lembrava dela, sempre pensei em procurá-la. Dona Mercedes estendeu a mão para Helena. E agora o destino trouxe você até mim, no momento em que mais precisava de proteção. Bruna, que havia ficado em silêncio durante toda a revelação, explodiu repentinamente. Isso é ridículo! Vocês estão inventando essa história toda para me prejudicar. Uma coincidência conveniente demais. Bruna, cale a boca, disse Rodrigo com uma frieza que fez a esposa recuar. Você já falou demais. Mas Bruna não ia desistir facilmente. Helena podia ver o desespero nos olhos da mulher e conhecia pessoas desesperadas o suficiente para saber que elas eram capazes das piores atitudes. Rodrigo, você não vai acreditar nessa encenação patética, vai? Uma empregada aparece do nada, inventa uma história sobre maus tratos e agora, convenientemente, descobre que é família? Bruna riu com escárnio. É obviamente um golpe. Um golpe que envolveu minha prima quebrar o quadril há 2 anos para criar uma história convincente? Respondeu Dona Mercedes com uma ironia cortante. Um golpe que exigiu que Helena perdesse o emprego no hospital para poder estar disponível exatamente quando eu precisava? Helena olhou para Dona Mercedes com admiração. Apesar da idade e da fragilidade física, a mente da idosa era afiada como uma lâmina. Além disso, continuou Dona Mercedes, Clara trouxe documentos, certidões antigas, fotografias de família, cartas que minha prima escreveu quando éramos jovens. Foi quando Helena se lembrou de algo que a fez ofegar. A caixa de fotografias da vovó. Havia sempre uma foto de 2 meninas que ela dizia serem ela e a prima rica. Eu nunca prestei atenção no rosto da outra menina, mas agora... Agora você pode ver que sou eu, completou Dona Mercedes com um sorriso caloroso. Rodrigo, que havia permanecido em silêncio processando toda aquela informação, finalmente encontrou sua voz. Helena, isso significa que você é minha prima. Isso significa que... Ele parou, a emoção evidente em sua voz. Isso significa que minha família é muito maior do que eu imaginava. A emoção do momento foi interrompida por uma risada amarga de Bruna. Que cena tocante! A família se reunindo contra a vilã malvada. Seu tom estava carregado de veneno puro.
Mas vocês se esqueceram de uma coisa muito importante. Todos se viraram para ela, e Helena sentiu um calafrio ao ver o brilho perigoso nos olhos de Bruna. Eu sou a esposa legal de Rodrigo. Esta casa é minha por direito. E se vocês acham que vou sair daqui sem levar o que me pertence, estão muito enganados. Bruna, nosso casamento acabou no momento em que você tocou na minha mãe, disse Rodrigo com firmeza absoluta. Ah, é mesmo? E você acha que vai ser tão simples assim? Bruna cruzou os braços, assumindo uma postura desafiadora. Eu sei sobre seus negócios, Rodrigo. Sei sobre as contas offshore, sobre os contratos que não passaram pela auditoria completa, sobre os acordos que você fez para conseguir aqueles terrenos no centro da cidade. Helena viu o rosto de Rodrigo empalidecer ligeiramente, mas ele manteve a compostura. Você não sabe do que está falando. Não sei? Túlio Mendes não estava trabalhando apenas para mim, querido marido. Ele estava investigando você também. E tenho cópias de tudo. Bruna sorriu com malícia. Então vamos fazer assim. Você me dá uma separação muito generosa. Me permite ficar com a metade de tudo. E eu esqueço que essas informações existem. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a se romper. Helena podia sentir que Bruna havia jogado sua última carta, e que era uma carta poderosa. Mas foi então que Dona Mercedes fez algo que ninguém esperava. Ela começou a rir. Minha querida Bruna, disse a idosa, com um brilho nos olhos que Helena nunca havia visto. Você realmente acha que chegou aos 80 anos sem aprender algumas coisas sobre proteção da família? Bruna franziu a testa claramente confusa. Semanas atrás, quando descobri suas conversas com Túlio Mendes, fiz minha própria investigação. Clara não apenas pesquisou sobre Helena. Dona Mercedes fez uma pausa dramática. Ela também investigou você. Helena viu o sangue sumir do rosto de Bruna. Descubra coisas muito interessantes sobre seu passado, querida. Como o fato de você já ter sido casada antes. 2 vezes, na verdade. Isso não é ilegal. Não, mas abandonar maridos endividados após transferir todos os bens para seu nome é um padrão interessante. E forjar documentos para ocultar casamentos anteriores é crime. Bruna estava visivelmente tremendo agora. Mas sabe o que mais descobrimos? Continuou Dona Mercedes, implacável. Túlio Mendes não estava trabalhando para você nas suas costas, Rodrigo. Ele estava trabalhando para mim. A bomba que Dona Mercedes acabara de soltar deixou todos em choque absoluto. Até Helena olhou para a idosa com incredulidade. Eu sabia que havia algo errado com Bruna desde o início. Uma mulher linda, 20 anos mais nova, interessada em um homem viúvo de meia idade? Por favor. Dona Mercedes dirigiu um olhar cortante para Bruna. Contratei Túlio para investigá-la na semana seguinte ao casamento. Rodrigo se deixou cair em uma cadeira claramente sobrecarregado pelas revelações. Mãe, por que você nunca me disse? Porque você estava feliz pela primeira vez desde que Carla partiu. Porque você merecia uma chance de amor verdadeiro. Eu esperava estar errada sobre ela. Dona Mercedes olhou tristemente para o filho. Mas conforme os relatórios de Túlio chegavam, confirmando meus piores temores, eu sabia que precisaria de evidências concretas para fazer você acreditar. E foi por isso que você suportou os maus tratos? Perguntou Helena, horrorizada. Não apenas isso. Túlio instalou câmeras discretas na casa semanas atrás. Cada agressão, cada ameaça, cada momento de crueldade foi documentado. Bruna soltou um grito de desespero puro. Vocês não podem fazer isso! Isso é armação! É justiça! Disse Rodrigo se levantando com uma determinação que Helena nunca havia visto em ninguém. E agora você vai sair da minha casa. Imediatamente. Você não pode me expulsar. Eu tenho direitos. Você tem o direito de sair por conta própria ou ser escoltada pela polícia, respondeu Rodrigo, já pegando o telefone. A escolha é sua. Helena observou enquanto o castelo de cartas de Bruna desmoronava completamente. A mulher que havia aterrorizado Dona Mercedes por meses estava agora reduzida a uma figura patética, derrotada por sua própria ganância e crueldade. Mas a história ainda não havia terminado. Ainda havia uma revelação final que mudaria tudo para Helena. Helena, disse Dona Mercedes suavemente, há uma última coisa que preciso te contar sobre nossa família.
A última revelação de Dona Mercedes pairava no ar como uma promessa de algo ainda mais extraordinário. Helena podia sentir que sua vida estava prestes a mudar novamente, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Bruna, derrotada, mas ainda relutante, estava empacotando suas coisas sob o olhar vigilante de Rodrigo. Cada movimento dela era carregado de raiva contida e humilhação, mas ela sabia que não tinha mais cartas para jogar. Helena, sente-se aqui comigo, disse Dona Mercedes, batendo gentilmente na cama ao seu lado. O que preciso te contar vai explicar por que o destino nos reuniu de forma tão perfeita. Helena se aproximou, ainda processando tudo o que havia descoberto sobre sua família. Rodrigo também se aproximou, curioso para ouvir o que sua mãe tinha a revelar. Quando sua avó Conceição e eu éramos jovens, nossas famílias eram muito próximas. Mais do que primas, éramos como irmãs, começou Dona Mercedes, seus olhos brilhando com memórias distantes. Conceição sempre foi a mais corajosa de nós duas. Quando meu pai decidiu que eu deveria me casar com alguém que ele havia escolhido, foi ela quem me encorajou a fugir. Helena arregalou os olhos. Sua avó nunca havia contado essa parte da história. Conceição me ajudou a escapar na madrugada do que seria meu casamento arranjado. Me deu suas economias, me acompanhou até a estação e me fez prometer que encontraria o amor verdadeiro. Dona Mercedes sorriu através das lágrimas. Foi assim que conheci seu avô, Rodrigo. Pai se chamava Rodrigo? Perguntou o filho surpreso. Sim, meu amor. Você foi nomeado em homenagem a ele. Conceição me apresentou a seu primo, que também se chamava Rodrigo. E foi amor à primeira vista. Helena sentiu uma onda de emoção ao perceber que sua avó havia sido a cupido que criou a família Almeida. Mas quando nos casamos e nos mudamos para cá, as famílias se separaram pela distância e pela guerra que veio depois. Perdemos contato apesar dos meus esforços constantes para reencontrar Conceição. Por isso vovó sempre falava da prima rica com tanto carinho, murmurou Helena, as peças finalmente se encaixando. Exatamente. E há mais, querida. Dona Mercedes segurou as mãos de Helena com força surpreendente. Quando Conceição me ajudou a fugir, ela me deu algo muito especial. Disse que era para me dar sorte na nova vida. Dona Mercedes se levantou com dificuldade e caminhou até uma cômoda antiga. De uma gaveta secreta retirou uma pequena caixa de veludo azul. Esta pulseira pertenceu à nossa bisavó comum. Conceição me deu, dizendo que um dia, quando nos encontrássemos novamente, ela a usaria comigo para celebrar nossa reunião. Helena ofegou ao ver a pulseira. Era idêntica a uma que sua avó sempre usava, que ela pensava ter sido perdida quando a avó foi internada. Vovó tinha uma igual. Não era igual, querida. Era a outra metade do par. Nossa bisavó havia mandado fazer 2 pulseiras iguais para suas 2 netas prediletas. Dona Mercedes abriu a caixa, revelando uma pulseira delicada de prata com pequenas pedras azuis. Esta aqui tem uma inscrição. Para Mercedes, com amor eterno da família. Helena começou a chorar, lembrando-se da pulseira de sua avó, que tinha a inscrição. Para Conceição, com amor eterno da família. Eu guardei esta pulseira durante todos esses anos, esperando o dia em que pudesse devolvê-la à nossa família. E agora, Dona Mercedes fechou a pulseira no pulso de Helena. Agora ela está de volta onde sempre pertenceu. Rodrigo observava a cena com os olhos marejados, vendo 2 gerações de sua família se reconectando através do tempo e das circunstâncias. Foi nesse momento que Bruna apareceu na porta com suas malas, interrompendo o momento emocionante. Já terminei, disse ela com amargura. Espero que todos vocês sejam muito felizes com essa farsa de família reunida. Bruna, disse Rodrigo se levantando. Antes que você saia, há algumas coisas que precisam ficar claras. O quê? Mais humilhações? Consequências, corrigiu Rodrigo com firmeza. As evidências dos seus maus tratos contra minha mãe serão entregues às autoridades competentes. Você responderá legalmente pelos seus atos. O rosto de Bruna empalideceu. Rodrigo, não precisa chegar a esse extremo. Precisa sim, porque outras famílias precisam ser protegidas de pessoas como você. Rodrigo se aproximou dela, sua voz baixa, mas firme. E sobre seus casamentos anteriores e as fraudes documentais, isso também será investigado apropriadamente.
Bruna tentou uma última cartada de desespero, se voltando para Helena. Você acha que ganhou alguma coisa? Acha que vai ficar rica agora que descobriu que é família? Seu tom estava carregado de veneno. Você ainda é apenas uma empregada sem dinheiro, sem futuro, sem nada. Helena olhou para Bruna com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Você está certa, Bruna. Eu não tenho dinheiro, não tenho bens materiais, mas tenho algo que você nunca teve e nunca terá. Helena fez uma pausa, deixando suas palavras ganharem peso. Eu tenho amor verdadeiro, tenho uma família que me aceita, tenho a satisfação de ter protegido alguém indefeso, tenho a tranquilidade de saber que agi corretamente. As palavras de Helena ecoaram pelo quarto com uma força que fez Bruna recuar fisicamente. E, principalmente, continuou Helena, eu tenho a certeza de que, quando deitar minha cabeça no travesseiro à noite, não preciso carregar o peso de ter machucado pessoas inocentes. Bruna não conseguiu responder. Pela primeira vez desde que Helena a conhecera, a mulher estava completamente sem palavras. Agora, por favor, saia da nossa casa, disse Rodrigo, abrindo a porta do quarto. Depois que Bruna saiu, carregando suas malas e sua derrota, a casa pareceu respirar aliviada. Era como se uma nuvem escura tivesse sido removida, permitindo que a luz finalmente entrasse. Helena, disse Rodrigo se virando para ela, eu tenho uma proposta para você. Senhor Almeida, Rodrigo, ele corrigiu com um sorriso caloroso. Você é família agora. E como família, quero fazer uma proposta oficial. Helena olhou curiosa, enquanto Dona Mercedes sorria misteriosamente. Quero que você venha morar conosco, não como empregada, mas como família, como a enfermeira particular da minha mãe, com um salário digno da sua formação e experiência. Helena sentiu o coração acelerar. Rodrigo, eu não sei o que dizer. Diga sim, querida, interrompeu Dona Mercedes. Esta casa esteve vazia de amor verdadeiro por tempo demais. Você trouxe de volta a luz que estava faltando. Além disso, continuou Rodrigo, estive pensando sobre seu futuro profissional. Tenho contatos no Hospital São Vicente. Com sua experiência e suas recomendações, tenho certeza de que podemos encontrar uma posição melhor para você lá. Helena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em questão de dias, sua vida havia mudado completamente. De desempregada e desesperada para membro de uma família que a acolhia com amor incondicional. Mas há uma condição, disse Dona Mercedes com um brilho travesso nos olhos. Helena a olhou preocupada. Qual condição? Você precisa me contar todas as histórias que sua avó costumava contar sobre nossa família. Quero conhecer cada memória, cada lembrança que Conceição guardava sobre nossa infância juntas. Helena riu através das lágrimas, finalmente compreendendo a magnitude do presente que o destino havia lhe dado. Tem certeza que querem uma pessoa que vem com tantas histórias para contar? Querida, disse Dona Mercedes, abraçando-a com força surpreendente. As melhores famílias são feitas de histórias. E agora nossas histórias finalmente podem se reunir. Rodrigo se juntou ao abraço. E Helena sentiu algo que não sentia há anos. O calor de uma família verdadeira. Há uma última coisa que preciso contar para vocês dois, disse Dona Mercedes, se afastando ligeiramente. Helena e Rodrigo a olharam expectantes. Quando descobri sobre nossa conexão familiar, fiz algumas alterações no meu testamento. Helena, querida, você não é apenas nossa família recuperada. Você também é nossa herdeira. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Helena ofegando de surpresa. Dona Mercedes, eu não posso aceitar. Você pode e vai aceitar. Esta casa, estas memórias, esta família, tudo isso também é seu por direito de sangue e por direito de coração. Dona Mercedes olhou para o filho. Rodrigo, você concorda? Completamente. Helena, você salvou nossa família. Agora é parte dela para sempre. Naquele momento, Helena compreendeu que sua jornada havia chegado a um final que ela nunca poderia ter imaginado. Começara como uma empregada desesperada, transformara-se em protetora de uma idosa vulnerável e agora descobria-se como a peça que faltava para completar uma família. Vovó Conceição, murmurou Helena, olhando para o céu através da janela. Obrigada por me ensinar que família é aquilo pelo que vale a pena lutar. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por eles.
Quando desceram para jantar naquela noite, a primeira refeição como família reunida, encontraram um envelope que havia sido deslizado por baixo da porta. "O que é isso?" perguntou Rodrigo, abrindo o envelope. Dentro havia uma carta e algumas fotografias antigas. A carta era de Clara, a antiga secretária de Dona Mercedes. "Mercedes", lia Rodrigo em voz alta, "encontrei mais algumas coisas sobre a família Santos que você vai querer ver. Parece que a história de vocês juntas é ainda mais especial do que imaginavam." As fotografias mostravam duas meninas pequenas brincando juntas, uma jovem ajudando a outra a fugir na calada da noite, e por último, uma foto de casamento onde Conceição aparecia como madrinha. "Eu estava no seu casamento", sussurrou Dona Mercedes, tocando a foto com dedos trêmulos. "Conceição foi minha madrinha, e eu nem me lembrava." Helena olhou para a foto e viu sua avó jovem, radiante, celebrando a felicidade da prima. Era como se o círculo finalmente se fechasse. A família estava completa novamente. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo para sempre, Helena acordou na mansão dos Almeida, agora oficialmente sua casa também, com um sorriso no rosto e o coração em paz. A transformação havia sido extraordinária, não apenas em sua vida, mas em toda a dinâmica familiar. A casa que antes respirava tensão e falsidade, agora transbordava amor genuíno e alegria. Dona Mercedes havia recuperado completamente sua vitalidade. Com os cuidados amorosos de Helena e o apoio incondicional de Rodrigo, a idosa voltou a ser a matriarca forte e carinhosa que sempre foi. Suas confusões mentais desapareceram magicamente quando o estresse e o medo saíram de sua vida. "Bom dia, querida", disse Dona Mercedes, encontrando Helena na cozinha preparando o café da manhã. A idosa usava no pulso a pulseira da bisavó, que se tornou seu acessório mais precioso. "Bom dia, tia Mercedes", respondeu Helena, ainda se acostumando com o tratamento familiar que agora era natural entre elas. O título de tia havia surgido espontaneamente e se encaixou perfeitamente na nova dinâmica familiar. Helena era oficialmente a sobrinha neta, que Dona Mercedes perdeu e reencontrou. Mas no coração de ambas, eram simplesmente família que se amava incondicionalmente. Rodrigo desceu as escadas usando um avental que dizia "Melhor primo do mundo", um presente que Helena havia dado a ele no mês anterior. A transformação no empresário também havia sido notável. O homem que antes vivia apenas para o trabalho, agora valorizava cada momento em família. "Como estão minhas duas mulheres favoritas esta manhã?", perguntou ele, beijando a testa da mãe e dando um abraço carinhoso em Helena. "Ansiosas", respondeu Dona Mercedes com um brilho nos olhos. "Hoje é um dia muito especial." Realmente era. Naquela tarde, Helena seria oficialmente reintegrada ao Hospital São Vicente, não apenas como enfermeira, mas como coordenadora do novo programa de cuidados domiciliares para idosos. Um projeto que ela havia proposto e que foi aprovado unanimemente pela diretoria. "Nervosa?", perguntou Rodrigo, notando que Helena estava mais quieta que o normal. "Um pouco, mas é um nervosismo bom. Do tipo que sentimos quando sabemos que algo maravilhoso está prestes a acontecer." A campanha de Helena para criar o programa havia se tornado uma causa pessoal. Ela queria garantir que outras famílias não passassem pelo que eles passaram, que outros idosos não sofressem em silêncio como Dona Mercedes sofreu. "Você vai revolucionar os cuidados com idosos nesta cidade", disse Dona Mercedes com orgulho maternal. E eu não poderia estar mais orgulhosa. Após o café da manhã, os 3 se dirigiram ao hospital para a cerimônia de lançamento do programa. O auditório estava lotado. Famílias, profissionais da saúde, autoridades locais, todos interessados na nova iniciativa. Quando Helena subiu ao palco para apresentar o projeto, ela viu rostos esperançosos na plateia. Famílias que lutavam para cuidar de seus entes queridos, profissionais que queriam fazer a diferença, pessoas que acreditavam que era possível criar um mundo melhor para os mais vulneráveis. Este programa nasceu de uma experiência pessoal muito dolorosa. Começou Helena, sua voz clara e segura. "Aprendi que quando amamos verdadeiramente alguém, nenhum sacrifício é grande demais para protegê-lo. Mas também aprendi que não precisamos enfrentar essas situações sozinhos." Na plateia, Dona Mercedes e Rodrigo a observavam com lágrimas de orgulho nos olhos. O programa Família Protegida oferecerá suporte profissional,
emocional e legal para famílias que cuidam de idosos em casa. Porque cuidar de quem amamos não deveria ser um fardo solitário, mas uma missão compartilhada pela comunidade. Os aplausos foram calorosos e prolongados, mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Gostaria de dedicar este programa à memória de minha avó, Conceição Santos, que me ensinou que família é aquilo pelo que vale a pena lutar. E a minha nova família. Helena olhou diretamente para Dona Mercedes e Rodrigo, que me mostrou que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para se manifestar. Quando a cerimônia terminou, uma jovem se aproximou de Helena. Ela se parecia muito com Helena na idade em que chegou à mansão dos Almeida. Nervosa, desesperada, mas determinada. Doutora Helena, meu nome é Carla Santos. Sim, Santos também, disse a jovem com um sorriso tímido. Acabei de me formar em enfermagem e... Bem, depois de ouvir sua história, gostaria muito de fazer parte deste programa. Helena sorriu, vendo um pouco de si mesma naquela jovem. Carla, será um prazer ter você na equipe. Mas me conte, por que este programa tocou tanto você? Porque minha avó também sofreu maus tratos de um cuidador quando eu era criança. Ninguém acreditava nela, até que foi tarde demais. Carla limpou uma lágrima discreta. Quero que outras avós tenham a proteção que a minha não teve. Naquele momento, Helena compreendeu que sua história havia criado um círculo de proteção que se expandiria muito além de sua própria família. Semanas depois, uma notícia surpreendente chegou até eles. Bruna havia sido processada não apenas pelos maus tratos à Dona Mercedes, mas também por fraudes em seus casamentos anteriores. Mais surpreendente ainda foi descobrir que outras famílias haviam se manifestado, relatando situações similares envolvendo Bruna em outros empregos como cuidadora. Justiça, disse Dona Mercedes simplesmente, quando souberam da sentença. Não por vingança, mas para proteger outras famílias. A história se espalhou pela cidade, depois pelo país, tornando-se um exemplo de como o amor familiar pode superar qualquer adversidade. Helena começou a receber convites para palestras, sempre acompanhada por Dona Mercedes, que se tornou uma ativista apaixonada pelos direitos dos idosos. Em uma dessas palestras, algo mágico aconteceu. Uma senhora na plateia se levantou durante a sessão de perguntas. Doutora Helena, meu nome é Rosa Almeida e acredito que também somos família. O auditório silenciou, enquanto Helena e Dona Mercedes se entreolharam surpresas. Minha avó era prima de Conceição Santos e Mercedes Almeida. Perdi contato com a família há décadas, mas quando ouvi sua história na televisão, e assim, semana após semana, parentes perdidos apareciam. A família que Helena pensava ter perdido com a partida da avó revelou-se muito maior e mais amorosa do que ela jamais imaginou. Um ano depois do dia em que tudo começou, Helena estava no jardim da mansão, organizando uma festa de aniversário para Dona Mercedes. A idosa completava mais um ano de vida, mas mais importante que isso, completava um ano de felicidade plena. Helena, querida, chamou Dona Mercedes do terraço. Venha aqui, quero te mostrar uma coisa. Helena subiu e encontrou a idosa segurando uma carta antiga. Esta carta chegou hoje. É de uma neta de Conceição que mora no interior. Ela soube da nossa história e quer nos visitar. Helena sorriu. Não mais surpresa com essas descobertas familiares. Mais família chegando. Sempre haverá mais família chegando, querida. Porque quando você abre o coração para o amor verdadeiro, o universo conspira para enchê-lo ainda mais. Naquela noite, durante a festa, Helena subiu ao quarto que havia sido seu primeiro dia de trabalho e agora era seu quarto de filha da casa. Olhou pela janela para o jardim iluminado, onde dezenas de pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, famílias beneficiadas pelo programa, celebravam juntas. Vovó Conceição, murmurou ela, tocando a pulseira que agora usava todos os dias. Obrigada por me ensinar que quando fazemos o bem sem olhar a quem, o bem sempre volta multiplicado para nós. Uma brisa suave entrou pela janela, quase como se fosse uma resposta carinhosa de além. Helena desceu para se juntar à celebração, sabendo que sua jornada de empregada desesperada para filha amada, de estrangeira solitária para coração de uma família reunida,
Era a prova viva de que os milagres acontecem quando temos coragem de proteger quem amamos. E naquela noite, sob as estrelas que brilhavam sobre a mansão que agora era verdadeiramente um lar, Helena soube que tinha encontrado não apenas um emprego ou uma família, mas seu propósito de vida. Ser a voz de quem não pode falar, a proteção de quem precisa de cuidado e a prova de que o amor sempre vence. A empregada que chegou com o coração partido havia se tornado a guardiã de corações inteiros. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí, pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no estos te quedes coffee. aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Bueno, raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la Martu. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. Sería no ha sido más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ve. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta. Tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas vas así. no. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rosón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí. ¿Y ese papel tan Tú eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio, me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería, entonces si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, sí, yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tiene flores rosadas, no me sirve. Toma.
Eso fue lo que me dio el mimic. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito. ¡Qué linda! ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano y dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, acércate al creeper. Acércate al creeper. Ah, mira. ¿Quién se acaba de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. Ah, no, sí. Y Sí, ya. conozco. Y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Gente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una Hola, ¿cómo VTuber. están? Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. ¿Está Yo aquí andaba Okami? bautizando mi mina ya, espérame. Hola, Ah. hola, Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía ya? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía ya. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi, salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá. Viva. Oye, Así que bueno, ahora ¿y Bueno, la, mande. ¿y la comida? Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comida custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Ok, Yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Reina. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes un poquito? Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo tuyo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte, gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay cookies. No hay cookies. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. Ven, ¿cómo? ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok. Ven. Sígueme.
¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? Eso. No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? Por aquí. Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron.